Paz do Senhor, igreja. A igreja pode assentar. Continuando o que a pastora falou, eu ouvi um grande pregador, famoso, muito rico, falando que ele foi muito compungido e constrangido pelo Espírito Santo. Pergunta para mim, por quê? Porque ele estava passando em um determinado lugar e aproximou-se dele uma moça, uma senhora, e pediu algumas moedas. E eu falei que ele era um homem muito famoso, muito rico, e ele simplesmente pegou as moedas e deu, porque foi o que ela pediu. E aí, quando ele deu as moedas, o Espírito Santo de Deus falou assim com ele, muito bem, ela é uma mendiga pedinte e você é um mendigo ofertante. Nós aprendemos, fomos ensinados que nós damos o que somos, o que temos. Não é isso? Mas o Senhor falou para mim, quando eu ouvi isso, que está errado. Porque se ele fosse dar o que ele era, para ele dar muito dinheiro. Era para ele ser nobre, dar nobreza. E por que ele deu moeda? Aí você pode me dizer, porque ela pediu moeda? Não. Ele deu o que ele era, moedas. Repete comigo, tem pessoas que são tão pobres que tudo que elas têm é muito dinheiro. Então eu costumo dizer que a oferta ela tem a minha cara. A viúva, que o texto diz que ela é pobre, ela era mais rica do que os ricos. Pergunta para mim, por quê? Porque ela deu tudo. Então, da sua pobreza, ela tirou riqueza. Ela era nobre. Mas os ricos, eles deram do que sobravam. Então, eles eram sobras. E ela era uma viúva pobre, nobre. Então, eu não sou o que eu falo, eu sou o que eu faço. E a Bíblia vai dizer que naquele contexto da viúva, Jesus está à parte olhando o ato de quem estava ofertando no gasofilaço. Ele estava num ambiente de culto. Jesus estava naquele culto. Só que em todo culto tem dois níveis de pessoas. Pergunta para mim qual? O mendigo e o pobre. Ou o rico e o nobre. Você que vai dizer quem você é. Eu não estou aqui para dizer que ninguém aqui é isso. Eu sei o que eu sou. E o que eu estou deixando Deus me tratar. Porque nós somos apegados ao dinheiro. Mas o texto é rico em dizer que Jesus é justo. Repete comigo, Jesus é justo. E ele é tão justo que na palavra ele vai dar honra para a viúva, vai enaltecê-la. E ele vai simplesmente falar que os ricos deram do que sobravam. Mas a atenção que ele dá é para a viúva. Você pode ver que todo mundo que vai pregar sobre a oferta vai falar da honra da viúva. Então Jesus justifica ela com honra, porque ela é uma mulher pobre, mas ela é nobre. Porque nobreza não tem a ver com dinheiro, tem a ver com motivação de coração. Repete comigo, eu sou o que eu faço e não o que eu falo. Então aquela mulher era viúva, era pobre, mas era nobre. Porque ela não estava presa ao dinheiro. Naquele culto, ela elevou o nível do culto quando ela deu o seu tudo, ainda que olhando era pouco, mas era tudo o que ela tinha. Então, depois dela, todos eles que ofertavam depois não podiam dar menos que ela. Pergunta para mim, como assim? Quando eu venho com uma oferta nobre, quem vem depois de mim não pode baixar o nível do culto. Então, ela estabeleceu um nível de culto de oferta. Eu não sei quantas pessoas ofertaram depois dela, mas tinham que ofertar mais que ela. Ou, no mínimo, igual a ela. Está vendo como é importante quando a gente entra pelas portas da casa do Senhor? Já vim preparando uma oferta de cada, já vim cultuando de cada, já vim com um espírito de nobreza de casa. Porque aqui vai ser só um ato de entrega. E a Bíblia vai dizer que eles lançavam. Cadê? Vou lançar. Lancei. Mas a Bíblia vai dizer que ela depositou.
No culto, quem estava prestando atenção nela era Jesus. Se fosse os discípulos, eles nem iam se importar. Talvez eles até lançavam também. Mas Jesus está olhando cada passo que aquela mulher dá até o gasofilácio. Porque vai ficar registrado na Bíblia. E ninguém fica registrado na Bíblia à toa. Ela vai depositar. Porque ela sabe o que ela está entregando e para quem ela está entregando. Ela deposita. Lembra quando Moisés, pequeno, a mãe faz um cesto, betuma e deposita? Moisés era uma oferta para o Egito. Pegou? E as moedas eram a oferta para o culto. Depósito. Só que eu vim te lembrar que o céu não deve nada para ninguém. E quando ele devolve recalcado, sacudido, transbordante. Quem sabe o que é o recalcado? Quem sabe? Levanta a mão. Alguém sabe o que é o recalcado? Vou explicar. Quando você pega... Nós, donas de casa. Porque falam aí que eu prego, mas eu sou dona de casa... E conto para vocês algumas coisas que quando eu estou em casa fazendo as minhas coisas de casa, Deus conta para mim, tá? Pregadora é a pastora Michele. Mas vamos lá, vou tentar não baixar o nível desse culto, porque ela veio antes de mim. Vou tentar, me ajuda, Deus. Quando eu estou em casa botando fubá, no pote de fubá, né? Aí estou botando. Quando eu vejo que não dá mais para botar, ainda tem mais fubá, eu pego o pote e bato. Aí o fubá vai se acomodando, se aclimatando, aí sobra mais um espaço, aí eu pego o restante do fubá, que está no pote, no saco, e coloco todinho no pote. Isso é sacudir, recalcar. É fazer com que tudo que está na minha mão caiba dentro do recipiente a qual eu estou colocando. Só que a Bíblia diz que o Senhor, Ele faz sacudido, recalcado e E eu aprendi que eu e você não temos que ser cheios. Nós temos é que transbordar. Pergunta para mim por quê? Porque ser cheio é egoísmo. É eu ter para mim. E o reino nunca tem a ver comigo. O reino tem a ver com o outro. Então, quando eu estou cheia, transbordando, eu passo do que eu tenho para o meu irmão, que ainda não tem. Pegou? Então, eu não dou o que eu tenho, eu dou o que eu sou. Eu dou o que eu sou. Se ainda tiver alguém que queira ofertar, depositar, ainda o gasofilácio está aqui. Tá? E lembrando que tem gente que fala, eu não oferto porque eu não tenho. Mas se a Bíblia diz que Ele é o que dá semente para aquele que semeia, não é que você não oferta porque você não tem. Você não tem porque você não oferta. Porque Ele é justo. Ele vai dar para mim porque se Ele sabe que eu não vou ofertar. Porque nos ensinaram errado. Pergunta para mim, o quê? Tem que ser muito inteligente. Pergunta para mim, como assim? Quando você estiver comendo um fruto, ou alguém estiver comendo um fruto perto de você, espera a pessoa comer, você vai ver que ela vai jogar fora o caroço, a semente. Entenda que enquanto ela se faz com o sabor do fruto, você pega a semente, planta, que depois você vai ter vários frutos. Fica de olho não. Espera ver onde a pessoa vai jogar a semente. Vai jogar fora. Só que uma pessoa inteligente, ela sabe, não posso comer a semente, muito menos comer o fruto com a semente. Porque a semente, ela tem um princípio. Qual? Pergunta para mim. A terra. A semente está para a terra como a oferta está para o gasofilácio. E como o Espírito de Deus está para a tua vida. Porque você é templo do Espírito Santo de Deus.
Talvez a presença do Espírito para alguns ainda está pairando ao lado. Pergunta para mim, por quê? Porque você ainda não deu acesso para ele habitar e morar na tua vida. Mas eu sou boca de Deus nessa noite para dizer que o Espírito Santo de Deus, ele está procurando morada na noite desse dia na vida de alguém. Ele quer entrar dentro da tua casa, ele quer salvar a tua família. E não vai ser eu nem pastora Michele que vai entrar lá, vai ser o Espírito de Deus através da tua vida. É só você chamar e dar acesso. Presta atenção. Quando Jesus quis entrar em Samaria, ele não salvou os samaritanos. Pergunta para mim, como assim? Para que ele vai perder tempo com muita gente evangelizando os samaritanos, se ele pode salvar uma pessoa em Samaria? Jesus estava ali com uma proatividade de estilo de vida. Pergunta para mim, qual? Multiplicação. Eu não preciso pegar 50 pessoas e influenciar elas de lugar diferente. Eu preciso pegar uma pessoa de cada lugar. Se elas entenderem e tiver mente de governo, elas vão influenciar. E eu vou continuar andando e fazendo a obra em outros lugares, porque eu não posso ficar em Samaria o tempo todo. Então Jesus desce a Samaria com um propósito, porque ele sabia que a samaritana ia chegar no horário que ninguém ia. Estava já com um estilo de vida que já não estava gostando muito. E ele tem decisão. Eu vou influenciar aquela mulher, vou mudar a vida dela, o estilo dela, e eu vou entrar dentro de Samaria através da vida dela. Se você for ver o texto, Jesus não entra lá dentro da cidade. Ele fica parado junto ao poço. A Bíblia vai dizer que ele estava cansado. Pergunta comigo, para mim, como assim? João 4. Estão dizendo que Jesus, dos discípulos de Jesus batiza mais do que João. Fala comigo, intriga. Contenda, confusão. Jesus falou para mim, Leila, Jesus, não me demoro em ambientes de contenda, intriga e confusão. Eu perguntei por quê? Porque eu tenho um estilo de vida e o meu propósito é a cruz. Eu não posso fazer com que nada me pare e me amarre aqui, porque o meu pai disse que eu tenho que chegar lá. O meu destino não é ficar parado aqui na contenda, é chegar lá. Então ele deixa aquela confusão e desce a Samaria. E a Bíblia diz, era-lhe necessário passar. Pergunta para mim, por quê? Porque ele queria entrar em Samaria, mas ele só precisava encontrar uma pessoa. E ele falou, vou pegar e vou me encontrar com a samaritana. Eu vou pegar a excluída, vou incluir ela no meu reino e vou colocar o meu reino dentro de Samaria. Porque Jesus é especialista em pegar aqueles que ninguém quer. Os excluídos. Talvez eu esteja pregando na noite desse dia para muita gente que foi excluída. Presente. Mas se você está aqui, faz parte de um corpo, faz parte de uma igreja, você já é incluído. Mas aquela mulher não era. 5 maridos. E o que ela tinha agora não era dela. E não foi eu que falei, foi ela que confessou diante de Jesus. Então, se não é dela, é de quem? De alguém. E aí Jesus falou para mim, como é que você se comporta confortavelmente tomando posse de uma coisa que você sabe que não é tua? É de alguém. E Jesus vai ter uma conversa com aquela mulher para que ela possa devolver o que não é dela. Ele vai curar aquela mulher para mudar o estilo de vida dela. Ele quer trazer a cultura do reino. E ele desce com propósito. Repita comigo, como assim? O texto vai dizer em João 4 que ele está cansado. E se eu perguntar aqui, vai ter gente que vai falar, eu também estou cansado, irmã Leila. Fala comigo, cansar é normal. Todo ser humano passível de cansaço. Normal. O perigo é você descansar no lugar errado. Uma fonte descansando no poço, tudo a ver. Água com água, tudo a ver. Agora o problema é quando eu tenho a presença do Espírito e quero descansar num lugar que não tem a presença do Espírito. Confortável, como assim? Se o Salmo diz que eu não posso me assentar à mesa, fazer aliança, fazer comunhão, não estou falando de não evangelizar, estou falando de sentar e ficar me confortável. Conversa está confortável, estou gostando, a linguagem está ficando igual, lá fala igual que fala. Como assim? Parou para
pensar porque em Marcos 5, quando o demônio regional, o principado que está, aquela legião de demônio que está naquele homem chamado Gadareno, porque ele era de Gadara, porque é que quando o demônio se manifesta, quando Jesus chega, eles pedem uma voz, porque tem uma voz de comando também, há uma hierarquia satânica, ele pede, deixa a gente entrar nos porcos. Já parou para pensar por que ele pediu para entrar nos porcos? Pergunta para mim por quê? Porque o mesmo espírito de porco que estava aqui é o mesmo espírito de porco que estava ali. Combinou. Jesus falou, mesmo com o espírito pode ir. Só que aí a Bíblia vai dizer que aquelas manadas de todos os porcos se precipitaram no abismo. Isso aqui é escatologia. É a doutrina dos últimos dias. Então Jesus já está deixando acontecer o que vai acontecer. Já parou para pensar que o dono dos porcos teve um grande prejuízo num só dia? Pergunta para mim por quê? Primeiro, naquela cultura não podia ter porco, então estava quebrando o princípio. Segundo, porque quebrou o princípio, tinha uma legião satânica ali. Terceiro, se ele fosse dizimista, ele não teria tido o prejuízo que ele teve. Então tem quebra de princípios. Com a quebra de princípios, dá acesso, os demônios vêm, toma conta e gera prejuízo. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus, atravessa a tempestade com os discípulos, isso é uma outra aula, outro dia a gente volta, se a pastora deixar. E ele chega com os discípulos, acontece aquilo tudo, amém? Só que os maiorais, eles receberam um grande prejuízo porque os porcos se perderam. E eles ficaram em polvorosa, porque para eles era mais lucro e benefício ter os porcos ali do que ter um homem liberto. Estilo de vida daquele lugar chamado Gadara, Decápolis, 10 cidades. Por isso que é um principado e regia uma região de 10 cidades. Um princípio quebrado trouxe uma legião. Uma legião é compatível com mais ou menos 3.500 a 7.000 demônios em um homem. Porque alguém quebrou um princípio. Uma autoridade quebrou um princípio. Um homem ficou possesso de mais ou menos 7.000 demônios. E eles estão muito confortáveis, porque a Bíblia diz que eles prendiam, isolavam, mas aquele homem quebrava e ficava essa cultura de prende, solta, corta, quebra, se machuca, se corta com pedra. Essa história de ficar com gilete se cortando, ficar se navalhando não é de hoje. Gadara já era comum o homem se cortar. E ninguém estava preocupado, eles estavam preocupados com o lucro dos porcos. Vida para eles não importava. Então, por eles terem prejuízo, sabe o que eles falam? Jesus, sai daqui, a gente não quer o Senhor aqui, o Senhor não é bem-vindo. E Jesus fala, vamos sair. Só que ele saiu, mas ele deixou um homem assentado, vestido de perfeito juízo. Um homem assentado, vestido em perfeito juízo. Ele implantou a cultura do reino, porque se você ler o texto, você vai ver que esse homem andava pelado, se cortando, morava no sepulcro, no cemitério. O ambiente que ele morava era um ambiente de morte. Ele desceu ao mais baixo nível de degradação humana. Ele perdeu a sensibilidade da humanidade e ele acha que ele é morto porque ele está muito confortável vivendo no meio dos mortos. Jesus falou, não quero que ele fique aí, eu vou trazer toda uma cultura de um reino e vou inserir na vida dele. A Bíblia vai dizer que todos que antes o viam, agora estão vendo ele assentado, vestido, em perfeito juízo. Sabe a escola de profeta que começou com Samuel? Lembra? Passou para Elias, quem lembra? Depois passou para Eliseu, quem lembra? Jesus está dando continuidade, está entrando com essa escola de profeta lá em Gadara. E está levantando um profeta dentro de Gadara. A Bíblia vai dizer que ele vai embora com os discípulos, porque onde Jesus não é bem-vindo, ele não fica, sacode a poeira e vai. Pergunta para mim por quê?
Porque Jesus, ele é ungido, e aonde a unção não é celebrada, ela não pode ficar permeando por muito tempo. Você lê a Bíblia, você sabe que a Bíblia vai dizer que Jesus não pôde fazer maiores milagres em alguns lugares, porque o povo não cria. Olha para mim, repete comigo, não é que Jesus não podia, porque ele não queria. Repete comigo, não é que Jesus não podia, porque ele não podia. Pergunta para mim, era por quê? Porque o povo não cria. Jesus entrou lá cheio para dar, mas ele volta com a metade da unção, porque quem estava lá não estava pronto para receber o que ele levou. E Jesus falou para mim, todo o ambiente onde a incredulidade opera, a unção do profeta se torna inoperante. Vaza do lugar que as pessoas não acreditam em você. Sai dos lugares que não celebram a tua oração. Não se assente com quem não se assenta com Deus. Não ouça a instrução de quem não ouve a instrução de Deus. Pergunta para mim por quê? Porque a tua unção ela fica inoperante. E quem é que pode prender Jesus se ele é o filho ungido de Deus? Jesus sai, ele não briga com ninguém, ele não vai bater boca igual eu, fala, pô, não gostaram de mim, não me convidaram de novo para ir lá. Poxa, nem curtiram. Jesus sai, ele entende, Jesus não tem problema com isso, porque ele tem um estilo de vida. Ele não é influenciável, ele é influenciador. Eu queria que você fechasse os teus olhos, olhasse para dentro de você. Você reveja a sua vida agora e vê se você é influenciado ou se você já é um influenciador. Eu sei que vocês estão aqui numa série de mensagens de estilo de vida. E eu creio que Deus já tem falado poderosamente nesse lugar. Eu creio que do primeiro culto que começou, esse ensinamento, você não pode mais ser a mesma pessoa do dia que começou. Estamos num grande processo. É gradativamente, pode até ser devagar, só não pode parar. Glória a Deus. E se de repente você está aí, inerte, só senta e ouve, quero dizer para você que aquele rapaz que era conhecido como Gadareno, porque ele era de Gadara, e os demônios tinham liberdade na vida dele, a Bíblia vai dizer que quando Jesus está saindo da cidade, ele fala, deixa eu ir. É uma das vezes que eu vejo Jesus falando, não, você não pode me seguir. Pergunta para mim, como assim? Porque Jesus queria implantar a cultura de um reino, um estilo de vida diferente em Gadara. Ele falou, você tem que ficar aqui. Você será eu aqui. Você representa o reino do meu Pai aqui. Então faça muito bem esta obra de um evangelista aqui, enquanto eu vou e faço ali. A Bíblia vai dizer que Jesus fala para ele assim, ó, vai, volta para os teus e mostra-lhes. Repete comigo, mostra-lhes. Conta-lhes, fala, conta-lhes. Testifica-lhes. Testemunha a eles qual grandes coisa hoje eu, o Senhor, te fiz. Um homem excluído da sociedade, morando no sepulcro. Agora Jesus está incluindo ele de volta. Mas o primeiro lugar que Jesus inclui, depois do reino, pergunta para mim qual? Família. Porque ministério bom é aquele que você tem aprovação lá na sua casa. Ele tinha que voltar para casa e enfrentar, talvez, princípios que ele mesmo teria quebrado como filho. E por isso, ele foi a bola da vez para os demônios entrarem nele. Ele ia ter que voltar de volta para sua casa, encontrar o pai, ou quem sabe a mãe, ou quem sabe os irmãos, pedir perdão. Porque quando eu tenho um reino e sou restituído na família, eles têm que me aturar. Mentira. Eles não receberam o que eu recebi. Eles não vieram nesse culto de glória. O Espírito de Deus não habita neles, habita em mim. Então quem tem que ser humilde e fazer a diferença sou eu.
Sabia que tem gente que não vem no culto porque a forma que você volta para casa e o que você fala em casa do culto influencia eles para o mal? Eu quero saber de pastora Michele. Vou contar um testemunho. Tá gravando, né? Tá gravando. Meu pastor foi numa casa fazer uma visita porque uma família não parecia mais no culto. E a gente é muito de visitação. Aí, pastora Michele, um menino de 5 anos veio atender. Quando ele foi, chegou na porta, abriu a porta e falou: mamãe, aquele pastor safado está aqui. Olha a influência que os pais estavam fazendo do pastor, a autoridade máxima na vida de uma criança. O pastor falou que ele contou para a gente, ele falou no altar um dia desses, de novo, ele pregou, de vez em quando ele comenta. Fez uma reunião com a liderança, também falou. E ele falou, eu fiquei todo desconcertado. Aí quando eu entrei, sentei. Que isso, menino, querendo bater no menino? Que isso? Mãe, é mesmo. A senhora falou que o pastor é um safado. Porque a criança não está tendo um entendimento, ela está só replicando aquilo que ela escuta. O culto que ela tem em casa. Tem um pastor no culto, só que para ele é um pastor safado. Porque a mãe fala que é. Então, aquele menino, antes de ele ser um evangelista para seguir, ele tinha que voltar para casa e mostrar, testificar, ser um modelo da obra de Jesus dentro da casa. Eu vou entrar no texto. Eu acho que eu vou entrar. Dessa vez eu acho que eu entro. Está em Gênesis. Se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar. Gênesis. Vou continuar nessa pegada aí da família. Gênesis 41, 38. Preste atenção como essa questão família, porque é onde é a nossa primeira igreja. É séria. Por isso Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem? Falando de José. Em quem está o Espírito de Deus? Vou ler de novo. Por isso Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem? Em quem está o Espírito de Deus? Pastora Michele, quem é o pai de José? Qual o nome do pai de José? Qual o nome do pai de José, igreja? Quem sabe? Alguém lembra? Você lembra, amiga? Repete comigo, Jacó. Repete comigo, Jacó. Vocês lembram que quando Jacó ele ainda era moço, ele tinha um irmão chamado Esaú? Quem lembra? Você lembra que Jacó e Esaú, Jacó ele trama uma trama para pegar o direito de primogenitura que é de Esaú? Quem lembra? Só que Jacó não faz isso sozinho. A mãe de Jacó tem total influência sobre esse emaranhado, essa trama. Então, Jacó, desde o ventre, ele nasce naquele problema, só que em vez da mãe cortar aquele problema ensinando, ela alimenta aquela semente chamada Jacó. Jacó cresce e se torna um usurpador. Ele não tem satisfação no que ele é e no que ele tem. Ele quer ser o que o irmão é e quer ter o que o irmão tem. E aí a Bíblia vai dizer que Jacó é de casa. Ele é de casa. Esaú é do campo. Só que nesse dia que Jacó diz, hoje eu pego ele no laço do passarinheiro. Repete comigo, o propósito do laço do passarinheiro é prender na terra quem nasceu para voar. Só que o laço do passarinheiro tem uma isca. E a isca tem a ver com aquilo
que quem está para cair na isca gosta. A Bíblia vai dizer que lá vem Esaú. Repete comigo, lá vem Esaú. Esaú vem do campo. Repete comigo, cansado, com fome e frustrado. Pergunta para mim por quê? Porque naquele dia ele não caçou nada. E Deus falou para mim, a maior frustração de um homem e de uma mulher é ter tamanha habilidade e dentro da sua habilidade não conseguir pegar nada. Porque não é porque você tem habilidade, tamanha habilidade, que vai funcionar a sua habilidade todo dia. Tem dia que de propósito os peixes vão estar na banda direita. E tá lá, ó, o discípulo jogando a rede de qualquer jeito, porque ele tem habilidade, ele joga a hora que ele quer. Só que quem queria encontrar com ele falou com os peixes, ó, vai tudo para a banda direita, porque ele tá jogando só para a esquerda. Não pegou uma sardinha, nem uma manjubinha, nem uma raia, nem uma lula, nem um polvo, nem uma fralda descartável. Nem isso ele pegou. A Bíblia diz que ele pegou nada. Porque quando Deus quer tratar com uma pessoa e não vê ela dentro do ministério, de uma cultura de estilo de vida diferente, ele faz esse homem chegar ao nada. E eu li um livro de Joyce Meyer há mais de 10 anos atrás, ela tem uma frase que me marcou. Pergunta para mim qual? Ela fala na frase dela, eu lembro ela gritando no meu ouvido, falando, Leila, você só vai saber a importância que Jesus tem para você quando ele for tudo que você possui. E às vezes Deus vai chamar você e vai levar você a um nível de você ter somente você e Jesus, Jesus e você. Quando você chegar nesse nível, não se preocupa com quem não te olhou, não te amparou, não te ouviu, não te ajudou. Entenda que é o cenário perfeito para você e Deus. É Deus que quis. Jesus desceu em Samaria e falou com os discípulos, vão comprar pão. Fala sério, 12 homens para comprar pão, para 13 homens. Tinha alguma coisa estranha, não tinha? Ele só queria ficar ele e a mulher samaritana. Porque ele ia tirar ela daquele sexto relacionamento que não era dela. Ele ia tirar aquela cultura errada que ela tinha de fariseu, saduceu, tudo seu, que ela ficava perguntando onde que tem que adorar. Uns dizem que é aqui, outros dizem que é ali. A adoração desceu na frente dela. Ele vai dizer, sai dessa confusão, mulher. É chegar num dia, o tempo, em que os verdadeiros adoradores não vão ter uma fórmula secreta, um modelo de adoração. Vão adorar em espírito, em verdade, dentro de casa, na faculdade, no trabalho, no banheiro, na pia, na rua, no cemitério, andando, no mercado, falando com alguém no caixa, dentro do Uber. Eu fui ministrar uma palavra em Itaboraí ontem, e aí Uber vai, Uber vem, uma mulher queria me buscar na minha casa e me trazer. Irmão, Itaboraí é longe. Eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Ele falou, implantando meu reino. Deus falou, você não vai aceitar a ajuda de ninguém. Você vai ter um Uber. E a pastora falou, um rapaz, então vai te buscar, tá? Eu não sabia. Afastado. A minha amiga estava comigo. E Deus falou comigo na pia. Quando nós entramos no Uber, eu comecei a rir já. Ele falou, você tá rindo de quê? Eu falei, tô rindo de você, mas tudo bem, depois eu te conto. Fui na viagem. Irmãos, Deus tomou a minha boca de uma forma tão terrível que eu me senti que saiu uma virtude tão grande de mim que depois eu fiquei fraca no carro. Ela nem sabe, mas eu peguei a minha garrafinha, eu levo sempre um saquinho de sal. Eu corri, Deus falou, pega e bota sal na água e bebe. Porque eu vou esgotar a tua unção aqui hoje. E amanhã você tem que ter mais unção. Então bebe água para você se fortalecer. Senão você não vai aguentar suportar no teu corpo o peso excelente da glória que eu vou derramar nesse lugar através da tua vida. Irmão, eu fui falando com ele, eu falei, Deus falou comigo na minha pia. O anjo chegou do meu lado direito enquanto eu preparava o almoço. E ele falou assim, assim e assim. Ele foi chorando até Itaboraí. E eu fui pregando até Itaboraí para ele. E Deus falou, não faz o apelo. Não quero que faça. Eu falei, como assim?
Eu vou compungir ele e ele vai desejar ir para o altar chorando. Aí eu amarro ele, porque eu não vou puxar. Ele vai vir e eu vou amarrar. Quando eu cheguei na igreja, eu estava assim, ó. Sentei, orei. O Senhor falou, bota sal na água, corre, bebe, fica quieto, não fala nada. O varão da restauração vai encostar em você. E elas lá ligadas, eu senti que... Sabe quando tu pega o celular e bota o carregador? O anjo veio. Eu dei lugar. Amigos, deixei tudo lá. Tudo. Entreguei. Vim embora. Na hora de ir embora, ele foi pegar uma viagem, pegou lá Niterói, Manilha, não sei o quê, garrafamento. Irmãos, na hora de voltar, as meninas que foram comigo interceder, nós tínhamos mais ou menos 6 amigas lá. Umas de lá e umas que foram comigo. 3 foram comigo. Só ficou acordada eu e ela. As outras 2 não aguentaram o peso da intercessão por mim. Elas dormiram. Deus falou, não dorme. Quando ele falou, não dorme, eu via como se a gente ia bater de frente de uma carreta. Eu não falei nada com ela para não apavorar, mas eu estava ali ligadinha com o Espírito, intercedendo por nós. Aí era a minha vez de interceder por todos nós. Irmãos, eu vi quando batia o nosso corpo, pá, colava no teto. Juntava pedaço da minha carne, pedaço da carne dela, pedaço da carne dele. Ele veio bater no carro, nos buracos, tudo que é lugar. De lá de Itaboraí até na porta da minha casa. Quando eu cheguei em casa, eu estava tonta. Falei, mas valeu a pena, Jesus. Porque tu falou com esse garoto. Talvez quem estava lá era tudo crente, cheio de pastor, um monte de mulher de Deus. Eu fui lá só falar alguma coisa, mas talvez Jesus só queria que eu encontrasse com aquele rapaz. E eu entendi. Quando elas deixaram, ela foi a última que desceu, porque eu moro mais além dela. Aí ele me fez uma pergunta. Deus falou muito forte comigo através da senhora, porque eu afastado, eu falei com Deus, Deus, fala comigo assim, 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 se o senhor ainda me ouve. Deus está pronto para ouvir, gente. Repete comigo, só haverá resposta de oração aonde houver oração. Deus não fala comigo, mas você está falando com Deus? Falei com ele, ele foi embora. Eu falei, Senhor, eu fiz o que eu tinha que fazer, mas aquele desejo de fazer o apelo foi muito forte, mas eu obedeci. Porque o Senhor falou, não faz, eu vou compungir ele. Aí ele falou assim, moça, todas as vezes que a senhora for fazer alguma viagem, grava o meu número, deixa eu levar a senhora. Eu não quero ser amiga dele, mas ele quer ser meu amigo. Será por quê? Porque eu sou muito bonita? Porque ele se sentiu seguro e confortável com a presença de Deus cobrindo ele dentro daquele carro. Ele falou para minha irmã, lá não vai dar para fazer rodada quando eu chegar lá, é muito perigoso. E Deus falou para mim, fala para ele que perigoso ele é acordar de manhã, pegar a direção do carro e sair sem a minha presença. Fala para ele que se ele bater com o carro, para onde vai a alma dele depois? Qual é o varão que vai guiar ele? É para cima ou para baixo? Porque vai ter um Uber esperando ele. Mas vai subir ou vai descer? O provérbio diz que a sabedoria, ela livra o homem do inferno que está abaixo, mas eleva ele para o céu que está. Você que sabe para onde você quer ir. Quando você pede Uber, você coloca a rota. Tem um motorista, repete comigo, tem um motorista habilitado, mas ele só vai aonde eu quero ir. Repete comigo, ele está dirigindo, está comandando, mas só chega no meu destino. Assim é com a tua alma. E lá está José, sendo criado por um Jacó, que é príncipe, porque não é eu que digo, a palavra que diz, mas que ele ainda tem uma cultura da sua família. Jacó,
usurpa o direito, porque quem tem direito não vê valor. E quando você não dá valor e estima por aquilo que você tem, você perde, abre mão, você negocia. Esaú negocia o inegociável. E aí ele tem que fugir. Jacó tem que fugir porque agora brota no irmão, floresce no irmão um desejo de matar o irmão. Irmãos desejando matar irmãos porque irmãos estão competindo por direitos. E aí a mãe dele fala: vai para a casa do titio Labão. Repete comigo. Para todo Jacó, usurpador, fugitivo, tem sempre a casa de um titio Labão. Deve ter alguma igreja Labão por aqui. Vou ficar na pastora Michele, não. Pega muito no pé. Tem que trabalhar muito. Vou ali para outra igreja. Tio Labão. Porque quando você não quer enfrentar quem você é, tu foge. E vai para casa do tio Labão. Pergunta para mim por quê? Porque Labão é tão trapaceiro quanto Jacó. Mesmo espírito. Não adianta, gente. Você se associa com quem é igual a você. O nome disso é a lei do acordo. Presta atenção. Lá perto da minha casa tem um monte. Jesus, deixa eu pregar. Tá, vou falar. Tá. Se a Bíblia diz que quem anda com tolo se andar com sábio vai ser? Então, se tiver 6 pessoas subindo um monte, vem uma prostituta e faz ali no bolinho junto com elas, eu passo correndo e olho, eu vou contar quantas pessoas, mulheres de Deus, subindo o monte. Eu vou contar 7. Porque eu vou olhar de longe e vou achar que todas as 7 são mulheres de Deus subindo o monte. Mas também, se tiver um morrinho ali, se tiver 6 pessoas de Deus para subir o morrinho, mas se tiver um chefe do tráfico, tu vai passar correndo e vai falar: 7 traficantes. Você tem que começar a olhar suas amizades. Porque talvez você venha para o culto, venha para a oração, chora porque as coisas não estão funcionando, é por causa das suas alianças. E Deus já falou para você: se separe porque eu tenho um estilo de vida diferente, mas você ainda está apegado, está entrelaçado. Não, Deus, mas vai se converter. Não, Deus, mas eu vou ajudar. Você está dizendo para Deus que você ama mais do que Deus? Porque é isso que Ele falou para mim. Quando você insiste numa coisa ou com alguém que Deus já falou para abrir mão, você está dizendo que você faz o que Deus não tem condições de fazer. E tem gente que não vai ser tratado por Deus agora é a sua vez. E tem gente que não quer tratamento, então Deus não vai brigar com essa pessoa. Então você precisa entender, primeiro você, cuida de você, escapa por ti mesmo, preserva a tua vida, a tua integridade, cuida do teu templo. Quando você estiver firmado, consolidado, confirma os teus irmãos. Aí você pode entrar, pode sair, pode falar, vai ter credibilidade, vai ser ouvido, porque a samaritana, as mulheres não queriam ouvir a samaritana, ela não é convidada para pregar no chá das mulheres. Quem quer dar oportunidade para a samaritana no chá das mulheres? A igreja sendo apostólica não vai convidar a samaritana para falar aqui na igreja, para dar uma palestra para as mulheres. Não. Mas quando Jesus incute o reino nela, ela volta e a Bíblia diz que ela traz os maiorais da cidade aos pés de Jesus. Quem não era ouvida agora tem direito de credibilidade, gente. Deixa Deus tratar com você primeiro, porque aí é onde não queriam te ouvir, vão te convidar para você falar. A Bíblia diz que ela traz os maiorais, os cabeças, a liderança. E Deus falou para mim, pastora Michele,
sobre o cuidado, o tratamento de choque, principalmente com a liderança. Porque eles serão os capitães influenciadores. E Deus falou para mim, de novo, sobre príncipes com cabeça e coração de mendigo na liderança. Vou contar, hein? Pode falar? Tá gravando? Ih, você vai gravar, é sério. Moisés manda 10, 12 espias, 12 homens, 12 líderes, 12 capitães, 12 líderes de célula, 12 homens líderes de departamento, 12 mulheres de oração. Manda espiar a terra. Irmão, Deus já tinha dado aquela terra. Ele falou assim, vai lá, entra, olha e traz o relatório. Eles pisaram dentro da terra que já era a promessa deles. 10 vai e volta. 10 aliançados com a mesma cultura, com o mesmo espírito, com a mesma mente. Pergunta para mim, qual mente? De gafanhoto, gente. E não foi eu que disse, foi a Bíblia. Chegaram diante de Moisés, Moisés, a terra é boa, é tudo verdade que Deus falou, o problema está com a gente. Moisés falou, como assim? Na terra tem gigante. Nós éramos aos olhos do gigante, ele olhava e falava, gafanhoto. E a gente se olhava e falava, gafanhoto. Reprovados. Josué e Caleb, 2, que se diferenciavam na liderança de Moisés, foram no mesmo lugar, viram os mesmos gigantes. Voltaram com um relatório totalmente diferente. Animosamente, vamos subir, vamos entrar e vamos possuir a terra que o Senhor nos prometeu. Nem sempre a linguagem que está com a maioria é a linguagem que Deus está falando. Dois homens trazem numa verga, com muita dificuldade, com peso no ombro, porque liderança, sacerdócio, é no ombro. Não é no carro de boi igual o filisteu. É no ombro. Cacho de uva gigante, porque tudo que tinha lá era grande demais. Por isso que 10 não combina com a grandeza, porque eles são muito... Já tentou colocar um mendigo dentro do palácio? Não funciona. Não combina. Mas 2 príncipes entram e eles têm a ver com a terra de grandeza. Fique atento, porque talvez você está incomodado no lugar que você está pisando e está reclamando, mas esse ambiente tem tudo a ver com você. Mas fulano já foi porque a mente dele tem a ver com o ambiente que ele está indo. Você está reclamando de você. Então Deus está falando, toma conta da sua vida. Olha para dentro de você, examine-se o homem a si mesmo. Jesus não vai permitir você entrar num ambiente sem você estar preparado para a cultura daquele lugar, porque Ele não quer que você vá e volte envergonhado, Ele quer que você vá e estabeleça um princípio lá. Pergunta para mim, como assim? Davi já é ungido, amém? Menino ungido. E aí é tão interessante, porque se Jesus em Deus é onisciente, por que Ele manda Samuel ir na casa de Jessé, o belemita, ungir, se Ele sabe que Davi está no campo? Pergunta para mim, como assim? Se Jesus, Deus, é onisciente, onipresente, onipotente, sabe que Davi está no campo, por que Ele manda ir ungir na casa? Fala para mim, por quê? Porque tem princípios. Jesus nunca vai ungir, Deus nunca vai ungir um líder, um homem, um capitão sem princípio. Ele tem 17 anos, ele ainda é um menino. E Jesus não unge menino longe da presença do Pai. Aí tem o servo da Igreja Sena que quer ser ungido fora do ambiente da pastora Michele. Essa unção não é da parte de Deus para você. Se você é cena apostólica, a unção que vai celebrar o teu ministério vai sair das mãos da pastora e do pastor. Mas foi o homem X, foi a pastora... Você é cena apostólica, a unção que vai celebrar na tua cabeça vem da mão deles. E não de lá. Samuel olha, porque Deus também não falou com Samuel, porque Deus também está tratando com Jessé, está tratando também com Samuel no ministério profético. Passam-se todos, aí ele vê, poxa, não é possível, eu errei. Não, você está no lugar certo. Você só não fez a pergunta certa. Pergunta para mim qual?
Se o Senhor fala, enche teu chifre de azeite e vem, era para ele falar assim, tá bom, você vai fazer o quê? Eu vou ungir o rei. Mas qual é o nome? Porque rei tem identidade. Ele não fez a pergunta, e porque ele não fez a pergunta, ele passa vergonha. Passam o desfile Fashion Week de todos os homens. Primeiro desfile Fashion Week de homens. Aí ele falou, poxa, errei, tinha que ter perguntado o nome, né? Irmão, era só ele perguntar, Deus ia falar, dá visão. Aí ele fala, tem mais algum filho? Porque o profeta, quando ele quer entregar de Deus, ele não precisa fazer pergunta, não. Para a pessoa. Ele só tem que fazer pergunta para Deus. Hã? Tu é casado? Tu tem filho? Tá noiva? Faz seminário? Você dá aula? Fala, irmã, tu quer entregar para mim? Foi Deus mesmo? Cara, ele dorme comigo lá em casa. O varão aqui desse lado aqui. Fica lá na minha cozinha, na minha sala. Anda comigo no carro. E aí ele quer falar comigo e fica me fazendo pergunta. Eu que tenho que fazer pergunta para ele. Tá? A história está complicada. Aí Jessé fala, tenho mais moço. Aí ele estabelece um outro princípio na casa como sacerdote. Nós só vamos assentar à mesa para comer quando ele chegar. E quando ele chega, unge. Repete comigo, Davi já tem como estilo de vida unção de rei. Mas ele ainda não é rei. Para ele ser estabelecido como rei, tinha um outro princípio. Pergunta para mim qual? Deus, ele até ungiu Davi rei, mas já tinha um rei no trono. Um trono não pode ter dois reis. Um trono não pode ter dois reis. E aí, o Senhor, ele quer incutir Davi com a cultura do reino, do espírito da unção, em Israel, no trono. Mas para isso, ele precisava de um acesso. Pergunta para mim, como assim? Todas as vezes que o Senhor quiser celebrar a unção dele na tua vida, ele vai deixar um problema acontecer para você ir lá, resolver e ter acesso. Você não entendeu? Todas as vezes que o Senhor quiser celebrar a unção dele, que já está em você, ele vai deixar acontecer um problema para você chegar e solucionar aquele problema e você ter acesso. Repete comigo. Golias nunca foi para o Israel. Golias nunca foi para Samar. Golias nunca foi para Eliabe. Quando Golias era gerado no ventre da sua mãe, repete, ele já estava destinado para Davi. Golias era o problema que daria acesso para Davi entrar no reino, no palácio. Porque ele mata o gigante Saul, que é de autoridade. Quem tem autoridade manda ir, manda voltar, manda falar, manda parar. Fala, traz esse menino porque eu quero que ele seja o meu guardador de armas. Temos um garoto que nunca tinha pegado em armas. Cajado, vara, funda, harpa, pedra. Quando ele pega a espada, é a primeira vez, sabe quem apresentou a espada para ele? Repete comigo, Golias. Porque todo problema que se aparecer para você, ele já está trazendo para você a solução para o próximo nível. Para de reclamar do problema. Ele está dizendo, me resolva, me resolva, me resolva, porque eu sou acesso para você para o próximo nível. Tem Jonas fugindo de Nínive. Nínive não é problema para Jonas. Nínive é promoção. Davi entendeu que os irmãos não entendiam. Porque eles eram fortes, eram grandes, eram belos, eram guerreiros. Mas a mente deles, o estilo de vida, não tinha nobreza. Eliabe se apresenta quando Davi vai para descer, porque toda vez que você subir, primeiro você desce, tem o vale de Escol, o vale da guerra, o vale do desafio, o vale da oportunidade. Eliabe se apresenta, estava atrás do matinho escondido do gigante, mas quando Davi vai, ele se aparece.
Com quem deixou as poucas ovelhas? Porque você é o irmão de coisas pequenas e poucas. Eu conheço a tua presunção. Ele é psicólogo agora. Eu sei que está no seu coração, seu orgulhoso. Fica se demetendo onde não te chamaram. Davi não fala nada. Porque ele tem um princípio, um estilo de vida. Ele já foi ungido. E ele sabe quem justifica ele é... Por que tu está falando demais? Se quem te justifica é Deus. A Bíblia diz que Davi, tá ali Eliabe, desviou-se dele e foi para a peleja. Repete comigo, meu destino não é Eliabe. O meu destino não são os meus irmãos que não têm nobreza. O meu destino é Golias, porque eu vou descer no campo, vou subir em cima de Golias e ele vai me lançar dentro do palácio. Se Golias não nasce, Davi não entra no palácio. Pergunta para mim, o que é que Davizão está fazendo agora no palácio se já tem um Saul sentado reinando? Pergunta. Nós estamos pregando em dupla, vocês que não estão entendendo. Contei agora. Sabe o que Davi foi lá aprender? Deus falou para mim. Ele foi lá aprender como não ser um péssimo rei de Israel. Porque você só pode se levantar para sentar e sentar para levantar, para ensinar, depois que você senta para aprender. Então alguém tinha que ensinar, então ele foi aprender 12 características de como não ser um péssimo rei de Israel. Isso aí é uma pregação que eu volto outro dia. 12 características de como não ser um péssimo rei de Israel. Vou dar só uma, a primeira, para quebrar as pernas. Ele reinou vários anos sem a presença. Gente, como assim? Saul reina vários anos sem presença. E está confortável sentado porque é rei. Eu já tenho coroa. Eu já tenho aqui, ó, tudo que eu preciso, estudo. A hora que eu quero, eles vêm e vão. Eles trazem agora o que eu quero, eu tenho o que eu quero. Para quê? Vou me preocupar com presença. Mas Davi não. Então o Senhor se preocupou e falou, vou botar você dentro de uma faculdade que você não fez, Davi, porque você estava muito ocupado com as ovelhas de papai. É mesmo, Senhor? Eu vou para a faculdade agora. Vai fazer faculdade. Com quem? Quem vai ser teu mestre? Saul. Porque só ensina rei quem é rei. Não tinha ninguém mais capacitado naquele lugar chamado Israel para ensinar Davi a cultura de rei, se não fosse Saul que era. E você fica aí querendo aprender com quem? Eu li que nós somos o resultado das 5 pessoas que permeiam os nossos relacionamentos continuamente. Davi foi aprender, irmãos, os passos de Matrix. Quem lembra do Matrix? A Bíblia diz que Saul ficou endemoniado e lançava a lança de contra ele, se esquivava. Matrix purinho. Que ele precisa sobreviver, porque ele sabe que ele é o próximo a sentar naquele reino e ele tem que trabalhar. Ele entende que a vida dele tem que ser preservada. Fica andando meia-noite em Vila Maria Helena sem fazer. Não está fazendo... Davi era obediente. Ele era tão obediente que ela era observado igual eu e você. Tem GPS de Deus olhando para a gente 24 horas. Você que pensa que ninguém te olhando, está te olhando. Aí Saul está endemoniado. Repete comigo, tem um problema. Tem um problema. Tem um problemão. Pergunta para mim qual? Um rei está endemoniado. E se eu falei que tinha que ser na mesma unção, quem era que ia resolver o problema do demônio do rei? Davi de novo. Aí o homem lá do reinado fala assim, será que não tem ninguém aí não? Porque eu estou sabendo aí que quando toca louvor, o demônio sai. Aqui sai? Quando toca, sai? Tem que sair. Tu viu? Até no reino de Saul que não tem presença, sabe. E por que sabe e não faz? Porque fazer dá trabalho.
E tem gente que não quer fazer porque dá trabalho. Treinar e ter habilidade no instrumento dá trabalho. Dedicação dá trabalho. Então, aí o demônio toma posse porque Deus deixa, porque Deus quer de novo que ele tenha de novo esse... Deus quer uma geografia profética entre Davi e o trono. E Davi vai de novo. E ele vai de novo. E ele está indo, e ele resolveu, e ele volta. E vai para a malhada, tomar conta das ovelhas. Daqui a pouco ele vai de novo resolver outro problema. Só que ele está sendo observado. Aí quando Saul fica endemoniado, pergunta, tem alguém que toque muito bem? Não, porque a gente está sabendo aí que quando toca, a libertação acontece. Precisa chamar a irmã Leila, botar a mão na cabeça e falar, sai capeta, sai capeta. Não precisa, só tocar, muito bem. Eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando, vem, vamos, Maranata. Davi lá tocando e as ovelhinhas só brincando. Águas tranquilas, pasto verde. Até que um problema acontece e ele é acessado de novo. Davi entende que não podia fugir do problema, que era aqueles problemas que estavam trazendo promoção para ele chegar aonde a unção dele já dizia que ele iria chegar. Porque não é só chegar, é tomar posse para passar a fazer através da unção e do estilo de vida que estava separado para ele. Quem olha e está prestando atenção em Davi, como alguém também está prestando atenção em nós, porque aqui tem gente ímpia aí que está prestando atenção na gente aqui, gente. A hora que tu entra, a hora que tu sai, como você se comporta quando não tem culto, quando vocês estão trabalhando, tem gente aí, ó. A vizinhança está de olho. E eles testificam de quem nós somos. Conheço vou dar o currículo dele. Filho de Jessé, paternidade, ele tem identidade e ele tem pai. É de gentil aspecto, sisudo em palavras, sabe tocar muito bem. O cara é versado na harpa. Aqui na nossa região ninguém toca como ele. Qualquer conferência que for fazer tem que chamar esse cara, porque quando ele toca, a presença de Deus toma conta do ambiente. Manda trazer. E lá vai de novo Davi solucionar um problema do reino através do estilo de vida que o reino incutiu nele. Eu vim dizer para você, pare de fugir dos problemas. Para de colocar os problemas na mão da pastora. Porque o que for cabível para ela resolver, solucionar, te instruir, te direcionar, é com ela. Mas o que for para você, quem vai resolver é você. E a Bíblia vai dizer que agora José cresce tendo um pai que faz seleção de amor a filho. Porque cresceu numa casa onde a mãe amava Jacó e o pai amava Esaú. E é ensinado a fugir, é ensinado a mentir, é ensinado a não ser confrontado. E todas as vezes que eu não sou confrontado, eu vou querer fugir, porque eu fui ensinado assim. Até que alguém tem que parar e mostrar a realidade. E aí José cresce nesse ambiente. Pergunta para mim qual ambiente? Dos queridinhos. A Bíblia vai dizer que o pai ama mais José e faz uma túnica para ele diferente. Ele tem vários filhos, mas ele seleciona José. Está na Bíblia, ele amava José. Isso irritou os irmãos a ponto de criar disputa. E agora José está sendo ensinado a ser o X9. Pergunta para mim, como assim? Vai lá e vê o que os irmãos estão aprontando. Quando você voltar, conta tudo para mim. Aí os irmãos aprontavam mesmo. Contava para o pai e os irmãos cada vez mais com raiva de José. Falou, vamos matar ele. Irmão querendo matar irmão por causa de disputa, porque tem seleção de filhos. Tu sabe o que é uma desgraça?
Pergunta para mim o que é uma desgraça. Desgraçado é alguém desprovido da graça. A graça está aqui e o desgraçado está aqui. Quando alguém falar assim, você é um desgraçado, você tem que entender, estou desprovido da graça. Vai ficar desprovido da graça até quando? Fala, opa, vou voltar. Vou ficar debaixo. Porque a graça é um favor que você não merecia. Ela te livra do inferno, que era território certo para nós. Aí José tem um sonho. Faraó ainda não tinha sonhado, mas Deus já tinha criado José para solucionar um problema do Egito. E aí o problema acontece, José agora tem que fugir porque ele é levado, vendido, e aí uma caravana compra José Uber. Eu falo que José ele chegou mais rápido do que se ele fosse andando a pé sozinho. Então, o Uber leva José para lá, para dentro do Egito, debaixo das mãos de Potifar. José vai correr. José vai para a prisão, José vai para a cadeia, José só desce. Lembra que eu falei que primeiro para você subir você tem que descer? Desce e desce e desce. Só que ele tem princípio e nobreza porque ele já tem uma cultura de reino embutida nele. E aí, aonde ele chega, ele governa. Fica quieto, fica tranquilo. Não precisa você brigar com ninguém. Porque se Deus já incutiu uma cultura de governo e reino em você, aonde você chegar é você que vai reinar. Pode estar na mão de alguém, mas na hora certa vai parar na tua mão. Tu não precisa brigar com ninguém. Não precisa. José não briga. E ele é levado e as pessoas falam, foi o diabo, foi o irmão. Não tem diabo nesse tempo, nessa história. Conversei com a minha amiga hoje. Tem a mão de Deus preparando, amadurecendo um menino mimado para ser um homem maduro e governar o Egito no tempo pior, o tempo da crise. Repete comigo, Deus jamais vai colocar um menino mimado, assentado no governo. Ele vai tratar, porque do sonho ao governo tem uma coisa que a gente quer fugir, porque dói. Repete comigo, o quê? Processo. Do momento que ele sonha, ele fala do sonho, ele entra no nível chamado processo. Processo dói. Rejeição dentro do processo dói. Escuridão no processo dói. Desprezo no processo dói. Desejo de alguém que você ama tentar te matar dói. Ficar esquecido dói. Mas tudo faz parte do processo, porque Deus estava tratando com José. Deus estava desconstruindo a cultura mimada que o pai incutiu nele. E ao mesmo tempo ele estava incutindo a cultura do governo do reino. Porque ele vai limpando para botar novo. O novo só entra depois que o velho sai. Não tem ambiente misturado. Primeiro limpa e depois coloca o novo. E aí você já sabe da história. Padeiro, copeiro. Um morre. Repete comigo, um morreu. Ficou uma vaga de trabalho. Mas Deus nunca tinha aquela vaga para José. Se José não entende, ele ia entrar na vaga de quem morreu. Mas a vaga era para ser isso, mas Deus tinha isso. Deus falou para mim, pastora Michele, que tem pessoas se ambientando muito facilmente em vagas e oportunidades que Deus nunca teve para elas. Só porque a questão é da mente de mendigo. Olha aí. Tá confortável demais aí porque você não quer sentir dor? Tá confortável demais aí porque você não quer crescer? Porque crescer tem a ver com responsabilidade. E você não quer assumir responsabilidade. Nada contra a zeladoria, porque nós fazemos um culto bonito aqui, porque alguém chegou primeiro e limpou, amém? Já lavei muito banheiro, sem que ninguém soubesse, nem meu pastor sabe até hoje. Quando eu estava muito assim, Deus falava, vai lá, pede a chave e lava os banheiros.
Eu sou alérgica a cloro. E aí Deus fala, taca cloro em tudo, lava melhor do que fosse a faxineira top. Eu falei, vou ficar toda empolada no culto de domingo à noite, eu vou servir ceia. O problema é seu, mas o teu nariz eu quebro. Precisei ir para o psicólogo, não. Fui para o banheiro. Saía de lá toda empolada. A irmã Leila, se alguém souber que você está vindo, eu falei, não conta não. É eu e ele. E só você. Eu chegava assim e descia assim. Toda empolada. Mas também no culto de noite eu servia a ceia como uma princesa. A irmã queria bater em mim, eu fazia questão. É uma honra de servir. Porque Deus já tinha tratado aqui. Porque como eu ia servir a ceia para alguém, se eu não pudesse olhar no olho da pessoa que eu ia servir, como? Deus falava antes de servir a ceia, vai lavar o vaso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, Senhor. E eu ia. Meu pastor nunca soube que eu lavei o banheiro nesse tempo, porque 3 anos depois eu fui assumir uma congregação, eu era a faxineira da congregação. Meu nariz estava maior do que antes, então ele falou, agora você vai ficar 3 anos lavando. E aí? E aí, Gabi? Mas se Deus está falando para você que você é do louvor, para de gracinha de querer ficar na faxina. Está tirando a vaga da moça da faxina. Porque se a vaga é dela, ela vai servir com excelência na faxina. E você está tirando a vaga da mulher, está tirando a excelência, está tirando a unção dela. Está roubando a oportunidade dela ser melhor naquilo que Deus falou que ela seria. Porque você está fugindo. Se Deus falou que ia levantar você como pregador neste lugar, você quer cantar. Só porque tua voz é bonita. Está tirando a vaga de quem é do louvor, porque o teu lugar é de pregador. Está fugindo. Não vai funcionar a tua unção nessa vaga. Porque não foi para isso que Deus criou você. Você foi designado para um propósito. Então você tem que funcionar, tem que fluir, tem que amar, tem que se criar dentro dessa função que Ele te ungiu. Está tirando a vaga do outro? Medroso? Covarde? A vaga continua aberta. E José continua esquecido. Para pensar. Se o cara lembra de José, se ele era o solucionador de problema para Faraó, mas se Faraó ainda não sonhou, o que ele vai fazer lá diante de Faraó? Papel de palhaço. Não tem aqueles caras que ficavam dançando para o rei rir, se alegrar? Era a vaga que ia ter que fluir para ele. Iam ter que criar uma vaga de palhaço para José. Por quê? Se ele não ia para a vaga do cara que morreu, e se Faraó ainda não tem sonho, não tem nada para resolver, iam criar uma oportunidade para ele ser o palhaço. Tem muita gente com vaga de palhaço. Porque está antecipando na questão solução de problema. Isso aqui é sério. Então ele fica lá esquecido porque ele ainda não tem um problema para resolver na questão sonho, que é o ápice do destino dele. Quando o rei lá, o governo sonha, aí o cara lembra. Aí ele manda chamar. A Bíblia vai dizer que José se barbeia. Olha como a mente da pessoa é de príncipe. Porque enquanto ele está no cárcere, ele está com os carcereiros, ele está governando, ele está lá trabalhando. Mas quando ele entende, agora eu vou diante da presença do maioral. Não posso ir assim, né? Vou me barbear. Já tenho 30 anos. Repete comigo. Maioridade. Já está madurinho. Na hora de ser servido para o reino. Tomou banho, botou uma roupa limpa e falou: sim, Senhor. O homem entrega o sonho e ele falou: simples. Pergunta para mim, como assim? Porque quando você entende que você é a solução do problema de alguém, você não faz força. Flui naturalmente. O que outros não conseguem fazer, ou até fazem debaixo de muita força, você é como uma chave. Colocou na fechadura certa, virou a porta. Agora você vai fechar teu olho de novo, vai olhar para você. Tá
fluindo naturalmente ou você está tendo que fazer muita força? Está fluindo naturalmente ou você está tendo que fazer muita força? Porque se você está tendo que fazer muita força, é porque você chegou no lugar certo, mas na hora errada. E Deus falou para mim, pastora, chegar no lugar certo na hora errada, o resultado vai dar errado. Fica de pé comigo. Nós estamos falando de estilo de vida. Falei para você da samaritana que Jesus fez questão de encontrar com ela para incutir o reino dele, um estilo de vida nova nela e através dela em Samaria. Falei para você que ele entrou em Gadara, Decápolis, 10 cidades, libertou um homem, incutiu o reino, fez um ministério fluir dentro de Gadara, com um estilo de vida nova, mudou totalmente a vida daquele homem, desenvolveu uma metanoia nele. Falei para você de um homem que nasceu para ser governador, mas que estava sendo criado como um menino playboy mimado, filhinho de Jacó. Porque o pai é príncipe, ele acha que pode tudo. Na cultura do reino de Deus não pode. E aí tem uma coisa chamada promessa, chegada, destino e processo. Falei para você que o estilo de vida que Deus tem para você, você tem que ser confrontado, você não pode fugir para a casa do titio Labão, outra igreja. Você tem que aceitar de frente a tratativa de Deus, entender que o problema começa em você, então é você que vai solucionar em Deus para que isso não cresça, nem na sua casa, nem na igreja, nem na família. Repete comigo, todas as vezes que eu for lembrado, como eu serei lembrado? Um criador de problemas ou um solucionador de problemas?